Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um outro exemplo de execução do teste da binomial, utilizando o SPSS. Aqui o que se pretende é confirmar as últimas estatísticas nacionais, que referiram que, na faixa das mulheres mais novas, menos que 35 anos, há cerca de 30% delas que fumam. É claro que, a partir do momento em que elas ficam grávidas, esse comportamento de fumar é completamente desaconselhado, pelo que uma entidade nacional poderá querer fazer uma prevenção antitabágica a essas mulheres e quer saber quantas mulheres é que existem que fumam para mandar imprimir o número de folhetos suficientes. Daí que saber se são 30% ou se são menos é importante para essa entidade nacional decidir o número de folhetos a imprimir. No entanto, a nossa amostra de 50 mulheres tem algumas mais velhas do que 35 anos. Por isso, a primeira coisa a fazer antes de responder a esta pergunta em concreto é filtrar a base de dados para que fiquem apenas aquelas que são mais novas, menores do que 35 anos. Como se vê aqui na base de dados, as primeiras mulheres são mais novas do que isso, mas aqui temos 40, 42, 38 e isso tem que ser descartado da base de dados. Filtrada a base de dados. Como é que isso se faz? No menu Data, Select Cases, selecionar casos. Vamos dizer que em vez de todos, queremos apenas aqueles que satisfazem uma determinada condição. Condição essa que é, neste caso, a idade, que eu já fui buscar aqui à base de dados, ser menor do que 35 anos. Ao fazer Continue e ao fazer OK, a base de dados já surge com algumas linhas cortadas, que são precisamente as mulheres mais velhas. Ou seja, daqui para a frente, qualquer análise que eu fizer só vai levar em conta as linhas que não estão cortadas. Mas atenção que depois de responder à pergunta, eu devo lembrar-me de voltar ao Data Select Cases e voltar a dizer que quero todos os casos da base de dados. Isto facilmente fica esquecido e, daí para a frente, continuaria a trabalhar com menos do que as 50 mulheres. Aqui vou cancelar e vou então permanecer com a base de dados como está para avançar na resposta à pergunta. E para responder à pergunta, vou entrar no diagrama da estatística inferencial, onde me pedem para identificar as variáveis em questão, que neste caso é a variável fuma sim ou não, que é nominal, pelo que de que tipo é cada variável? É só uma, que é nominal, há apenas uma sim. No segundo diagrama, essa variável é nominal ou ordinal? Sim. E essa variável tem apenas duas opções de resposta? Sim também. É fuma ou não fuma. Daí que tenho que fazer o teste da binomial e está aqui um exemplo. Surge aqui relembrado o cenário, que as últimas estatísticas referem que 30% das mulheres com menos de 35 anos são fumadoras. Confirme se pode considerar que a nossa amostra é proveniente de uma população desse tipo, população portuguesa. Primeiro passo, escrever as hipóteses. E neste caso, a hipótese nula diz que a percentagem de mulheres fumadoras na população de onde saiu a nossa amostra é 30%. Até aqui está escrito em português, entre parênteses está escrito em notação matemática. A proporção de quem fuma é igual a 0,3. Se quiser transformar em percentagem, multiplique por 100 e daria 30%. A hipótese alternativa diz que a percentagem dessas mulheres fumadoras é diferente de 30%. E o facto de eu estar a testar se é igual ou diferente de 30% em vez de 50%, faz com que este teste seja unilateral. Só se eu estiver a testar 50% para cada lado é que o teste é bilateral. Isso vai ter repercussão no terceiro passo, ao ver o valor de prova. Continuando, vamos realizar o teste no SPSS, cujo caminho de menu é este que aqui está e que eu vou fazer de imediato. Menu Analyze Non-Parametric Tests Legacy Binomial. Escolho a variável em questão da lista da esquerda, que neste caso é se ela fuma ou não, e passo para a direita, que é o que pede a segunda etapa. Terceira etapa, escrevo 0,3 no campo da proporção do teste, pois é isso que é referido na hipótese nula. Em vez de deixar os 0,5 por defeito, altero para 0,3. Continuando, na secção Define Dichotomy, deixo ligar a opção Get From Data. Aqui, Define Dichotomy, fica o que está, que significa que o SPSS vai à própria base de dados buscar as opções que lá estão, que neste caso é o sim e o não, e, finalmente, primo o botão OK para realizar o teste, que irá aparecer numa nova janela de output. Mas também está aqui projetado, pelo que eu vou permanecer com o acetato. E o que é que eu constato? Que, na primeira linha desta tabela, aparece o grupo do não, ou seja, o que está efetivamente a ser testado, a proporção de teste, que são os 30%, é se quem não fuma é correspondente a 30%. E não foi isso que eu escrevi na hipótese nula. O que eu escrevi na hipótese nula era se a proporção de quem fuma é 30%. E o que está a ser testado é a proporção de não fuma igual a 30%. Porquê é que isto aconteceu? Porque na primeira linha da base de dados aparece uma grávida que não fuma. Se formos confirmar, nós vemos que na variável fuma a primeira é um não. Por isso é que na tabela aparece o não em primeiro lugar. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que refazer o teste, mas agora vou escrever 0,7 na proporção de teste, porque ver se há 30% de fumadoras é o equivalente a ver se há 70% de não fumadoras, que é o que falta até 100. Pelo que eu vou refazer o teste aqui no SPSS, de novo no mesmo caminho,
binomial, só que agora vou escrever 0,7 e ao fazer OK já me vai surgir que a proporção de não fumo é igual a 0,7, também está aqui no acetato, e agora sim está correto. O que eu estou a testar é se a percentagem de mulheres que não fumam são 70%, o que significa que há 30% de fumadoras. E agora sim posso avançar para o terceiro passo, que é registar o valor de P, compará-lo com o critério de rejeição e decidir aceitar ou não. O valor de prova, neste caso, são estes 0,003 que estão aqui a vermelho, passando a vírgula 2 casas para a direita corresponde a 0,3%, e essa é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Como ela é tão pequena, ou seja, menor que 5%, eu vou rejeitar. Vou dizer que ela é falsa. O valor de prova que aqui está já diz one-tailed, unilateral, porque a proporção de teste foi diferente de 50%. Daí que não tenho que o dividir, o próprio SPSS já corrigiu o valor de prova. Mas, avançando então para o quarto e último passo, que é concluir a linguagem simples, o que significa rejeitar ou não a hipótese nula, e neste caso rejeitou, é que há evidência estatística suficiente, com esta amostra eu consegui provar isso, para afirmar que a percentagem de fumadoras é diferente de 30% na população de onde saíram estas grávidas. Olhando para a tabela, nós percebemos que das 40 mulheres que ficaram, depois da filtragem, apenas 4 delas é que fumam e a grande maioria, 36, não fumam. A proporção observada na amostra corresponde 4 em 40 a 10%, 0,1, e 36 em 40 a 90%. E o que aconteceu foi que esta proporção de 0,9 em relação à de teste, 0,7, foi bastante diferente. Por isso é que se rejeitou a hipótese nula. Ou, por outras palavras, a diferença dos 10% de fumadoras que aconteceu na minha amostra para os 30% que supostamente existem na população é grande demais. Esta diferença de 20% é muito grande e foi considerada estatisticamente significativa. Resta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts do curso. Estamos na terceira e última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica. Analisamos os dados ao fazer o teste da binomial e interpretamos os seus resultados, pois, ao verificar o valor de prova, chegamos à conclusão que, na nossa amostra, as grávidas são mais conscienciosas, pois apenas uma minoria muito pequena é que fuma, ao contrário do que acontece na população nacional.